Bom dia, vamos aqui então do ponto onde ficamos na aula anterior, entendendo a sistemática da indenização no contexto da 898795. Então vejam só, bem diferente da nossa 86693, dentro da 898795, qualquer que seja a modalidade, o motivo da extinção do contrato, qualquer que seja a modalidade ou o motivo da extinção do contrato de concessão, o concessionário ou permissionário sempre terá direito a uma indenização. Que indenização, pessoal? A indenização regulada, prevista no artigo 36 da 898795. A indenização relativa à parcela não depreciada ou amortizada dos bens reversíveis. Então, indenização relativa à parcela não depreciada ou amortizada dos bens reversíveis. O que é isso, pessoal? Bens reversíveis, dentro dessa definição que se amolda melhor à sistemática de indenização, bens reversíveis são os bens adquiridos pelo concessionário ou permissionário para prestação do serviço público e que, ao final do contrato, passam automaticamente à propriedade do poder concedente. Daí o porquê da indenização. O poder concedente, independentemente do motivo da extinção, passará a ser proprietário dos bens reversíveis e aí, em contrapartida, indenizará o concessionário permissionário pela parcela ainda não depreciada ou amortizada de tais bens. Vamos aqui um exemplo concreto de aplicação bem simples, pessoal. Vejam só. Digamos que eu tenho aqui uma concessão de serviços públicos, serviço de transporte coletivo urbano. Ao final, 3 anos. Antes do final do contrato, o concessionário adquire 20 veículos novos, 20 ônibus novos, a um valor unitário de 300 mil, é um total, portanto, de 6 milhões de reais. Tudo bem. Se não mudou ainda do tempo que se dá a contabilidade, veículos estão sujeitos a uma taxa de depreciação na casa de 20% ao ano. Como é que funciona, então? Logo quando da aquisição, os bens são lançados no ativo da empresa pelo seu valor. 6 mil. E a cada ano, terão reduzido esse valor no ativo, o valor contábil, em virtude da incidência da taxa de depreciação e amortização. Então, no nosso exemplo aqui, a cada ano, vai haver uma redução a título de despesas de depreciação na casa de 1.200.000 reais. Tudo bem. A aquisição desses ônibus ocorreu 3 anos antes do encerramento do prazo do contrato de concessão. Então, significa que, ultrapassado 3 anos, eu tive 3.600.000 reais de redução nesse ativo à conta de despesa de depreciação. Qual é a parcela ainda não depreciada? 2.400.000 reais. E aqui está, pessoal. Com o final da concessão, os ônibus passam para a propriedade do poder concedente, em contrapartida, o ex-concessionário, o concessionário recebe um valor, uma indenização relativa à parcela não depreciada dos veículos. E essa sistemática, pessoal, da 898795, e é por isso que mesmo na caducidade eu aplico a direito a essa indenização. Apenas aqui vai ser descontado do valor da indenização eventuais multas
aplicadas contra o concessionário, bem como o valor dos danos a ele causados à administração. Pois bem, aqui fechamos. Vamos na sequência para a nossa questão de número 9. Especialista em Direito ANP 2008. Sob contratos de concessão de serviços públicos, pode-se afirmar que 1. A legislação federal permite a cobrança de tarifas diferenciadas. 2. A incampação ocorre somente por meio da lei específica sem que haja indenização ao concessionário. 3. Os bens públicos que constituem parte da concessão são denominados reversíveis. E 4. Os concessionários só podem ser remunerados por meio de tarifas decorrentes da prestação de serviços. Vamos lá, item por item. Com relação ao primeiro item, pessoal, ele é regulado aqui no artigo 13. Segundo ele, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Pois bem, pessoal, é possível, portanto, a cobrança diferenciada de tarifas em virtude de características técnicas e de custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Trazendo isso para a questão, nós temos aqui como correta a primeira assertiva. A legislação federal permite a cobrança de tarifas diferenciadas. Vamos aqui para a segunda, que a gente já analisou. A incampação ocorre somente por meio de lei específica, sem que haja indenização ao concessionário. Não, né, pessoal? Sabemos que a incampação, além da autorização específica, exige pagamento de indenização e pagamento prévio de indenização. Inciso 3. Os bens públicos que constituem parte da concessão são denominados reversíveis. Vejam só, pessoal, é o artigo 36 da 8987 que trabalha os bens reversíveis e a respectiva indenização. Veja o que ele nos diz. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Então, pessoal, apesar da menção apenas a advento do termo contratual, na verdade, isso aqui é uma modalidade de extinção do contrato de concessão. Essa indenização que a gente se referiu na questão anterior, como sabemos, ela é cabível qualquer que seja a modalidade de extinção. Voltando aqui, então, está correta a nossa terceira assertiva e vamos para a quarta. Os concessionários só podem ser remunerados por meio das tarifas decorrentes da prestação dos serviços. Pois bem, nós já vimos isso numa aula anterior, mas eu coloquei aqui novamente. Nosso artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 dessa lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas nesse artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pois bem, pessoal, com isso, voltando aqui, posso concluir com tranquilidade que a tarifa não é a única forma de remuneração do concessionário, está errada. A quarta assertiva, corretas a terceira e a primeira, e, portanto, correta como um todo a alternativa B. Vamos seguir aqui, questão de número 10. Profissional Básico Direito BNDES 2008. São modalidades de concessões públicas em sentido amplo, além das concessões de obras públicas e de uso de bem público. As de A. Gestão de bem público e as parcerias público-privadas. B. Gestão de bem público autopatrocinadas e administrativas. C. Serviço público e as parcerias público-privadas. D. Serviço público autopatrocinadas e administrativas. E. Serviço público autopatrocinadas e de gestão administrativa. Vejam só, pessoal, eu coloquei essa questão introdutória. É a primeira questão
na verdade a segunda, nós temos a primeira do material, que fala na figura das parcerias público-privadas. A alternativa correta da questão é simplesmente a gente saber genericamente quais são as modalidades de concessões públicas. E aí está correta a alternativa C. Eu tenho a concessão de serviço público simples, vamos assim dizer, que é da 898795, e eu tenho dentro dessa figura duas modalidades, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Então, por enquanto, vamos ficar aqui, que nós vamos agora, na próxima questão, aí sim, falar pela primeira vez, especificamente, como um todo, na 11079/2004, que regula as parcerias público-privadas. Vamos lá. Questão 11, profissional básico, direito, BNDES 2010. A respeito do regime jurídico aplicável às parcerias público-privadas, analise as afirmações abaixo. 1. Parceria público-privada é o contrato de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. 2. Uma diretriz a ser observada na contratação de parceria público-privada é a repartição objetiva de riscos entre as partes. 3. A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência ou tomada de preços, invertendo-se a ordem das fases de habilitação e julgamento. Pois bem, vamos aqui, antes de analisar propriamente os itens, tratar como um todo da matéria do item 1, pessoal. Eu aproveitei essa questão aqui para a gente trazer o artigo 1º e, na sequência, o artigo 2º da nossa 11079/2004. Lembrando aqui, então, a lei que regula as PPPs, como define seu artigo 1º. Vejam só, esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Essa lei se aplica aos órgãos da administração pública direta, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, em síntese, pessoal, a Lei 11079/2004 é a nossa lei de normas gerais sobre PPPs, parcerias público-privadas. É uma lei ditada, portanto, pela União e aplicável a todas as esferas da administração nos termos aqui definidos, ou seja, toda a administração direta, toda a indireta e ainda as entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Pois bem, agora vamos aqui propriamente definir, não tem nada de difícil, vamos assim dizer, afinal de contas, o que é, genericamente falando, a parceria público-privada. A parceria público-privada nada mais é do que um contrato administrativo de concessão. Pessoal, às vezes tu mata uma questão só sabendo isso aqui. O que é a PPP? É um contrato de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, pessoal, essa expressão PPP é um gênero que compreende duas modalidades: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. O que é a concessão patrocinada? Olhem só. Concessão patrocinada nada mais é do que a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários, olhem só, pessoal, contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Muito bem determinado o objeto da concessão patrocinada. Eu só tenho que ter um cuidado aqui, pessoal. Vou ler novamente. Quando a lei fala concessão de serviços públicos ou de obras públicas, vamos lembrar da sistemática
da 898795. Eu posso ter uma concessão relativa apenas ao serviço público ou uma concessão que envolva a prestação do serviço e a construção da obra pública. Não há apenas concessão de obra, é um contrato de construção de obra pública em que o contratado será remunerado pela construção pela própria administração. Eu tenho uma remuneração quando? Por parte do usuário de serviço, quando há um serviço ao usuário, né? Ou seja, quando a obra pública é necessária para a prestação. Pois bem, então, o que é a concessão patrocinada? Volto aqui novamente. Nada mais é do que uma concessão de serviços públicos ou de serviços públicos e de obra pública, objeto da nossa 898795. Quando são previstas duas fontes de receita para o nosso parceiro privado. Além da tarifa cobrada do usuário, ele terá direito ao quê, pessoal? A uma contraprestação pecuniária, a figura conhecida como subsídio. Então, na concessão patrocinada, eu vou ter uma dupla fonte de remuneração para o nosso parceiro privado. A tarifa cobrada do usuário do serviço e alguma modalidade de subsídio por parte do poder público. Pois bem, essa é a concessão patrocinada. E a concessão administrativa? Aqui está, pessoal. Concessão administrativa nada mais é que o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Então vejam só, aqui há uma dúvida doutrinária, pessoal, e eu não tenho uma questão nessa execução, pelo menos eu não conheço, que eu possa bater o martelo para vocês. Qual é a dúvida? Veja que quando a lei define concessão patrocinada, ela fala expressamente 898795, que é a nossa lei de normas gerais de concessão e permissão de serviços públicos propriamente ditos. Quando ela fala concessão administrativa, ela não se refere a 898795 e ela usa a expressão apenas serviços. E aí a doutrina começa a trabalhar. O que afinal de contas quer dizer isso aí? Serviços dos quais a administração é usuária direta e indireta. O entendimento que eu entendo preponderante é que, no caso, não se trata de serviços públicos propriamente ditos, ou seja, serviços que têm por destinatários precípios a coletividade, e sim de serviços que são prestados à administração direta e indireta. Um outro fundamento, para mim, aceitável, vamos assim dizer, que a concessão administrativa, na verdade, não envolve serviço público propriamente dito, é que o artigo 3º da 11071/2004, que eu não trouxe aqui para vocês, ele define a legislação aplicável à concessão patrocinada e administrativa. A concessão patrocinada aplica-se no que couber todas as disposições da 898795. Já para a concessão administrativa, aplicam-se algumas dessas disposições. Dentre elas, não consta o artigo 6º. Ora, o artigo 6º da 898795 é o dispositivo que regula, que define o que se considera serviço público adequado. E a própria Constituição, no artigo 175, como sabemos, que diz que todo serviço público deve ser prestado de modo adequado. Então eu tenho o quê? Uma figura, uma concessão chamada de administrativa, a que não se aplica o artigo 6º da 898795, que define o serviço público adequado, quando eu tenho uma determinação constitucional de que a válida prestação pressupõe a adequada prestação. Enfim, esse é um segundo motivo para se concluir, e é o entendimento prevalente, que a concessão administrativa trata de serviços à própria administração, direta e indireta. Pois bem, e além do serviço, para nós seguir adiante, eu posso ter também, na concessão administrativa, o que, pessoal? A execução de obra, ou fornecimento e instalação de bens. O objeto principal é o serviço. Aí, cumulando, posso ter também uma obra ou o fornecimento e ou instalação de bens. Pois bem, para nós seguir aqui, um parágrafo 3º didático, vamos assim dizer, da 11.079/2004. Ele diz que não constitui parceria público-privada
a concessão comum. Assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a lei. Número 8987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Pois bem, pessoal, o que é a concessão comum? Que não está sujeita, portanto, a 11.079/2004, porque não constitui parceria público-privada. A concessão comum é aquela em que não vai haver subsídio por parte do poder público. Aqui está. Não há contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Pois bem, com isso voltando aqui, vamos ler novamente aqui. Item 1. Parceria público-privada é o contrato de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Correto. Vamos aqui já direto para o item 2. Uma diretriz a ser observada na contratação de parceria público-privada é a repartição objetiva de risco entre as partes. Correto, pessoal. Vamos aqui já botar de pronto e vamos analisar. Vamos apresentar o artigo 4º da 11.079/2004, que define as diretrizes das PPPs, ambas as modalidades. Vamos lá. Na contratação de parceria público-privada, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Eficiência no cumprimento das missões do Estado e no emprego dos recursos da sociedade. 2. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários de serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução. 3. Indelegabilidade, isso aqui cai muito em prova, indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Vejam só, pessoal, esse dispositivo é para evitar alguma discussão louca na matéria, vamos assim dizer. Se tu tem atividade exclusiva do Estado, apesar desse termo, isso aqui são atividades típicas do Estado, tu não pode ter um exercício de função mediante uma mera delegação. Atividades como regulação, olha só, exercício da função jurisdicional, exercício de poder de polícia, só podem ser exercidas por pessoas jurídicas de direito público. Logo, efetivamente, não cabe se falar em delegação. Se ocorrer no caso, existe uma outorga feita por uma entidade política a uma entidade administrativa de direito público, ou seja, uma autarquia. Seguindo, inciso 4, responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. Inciso 5, transparência dos procedimentos e das decisões. Inciso 6, aqui está, pessoal. Repartição objetiva de riscos entre as partes. Se tu vai para 86693, tu aplica de forma bem mais ampla a teoria da imprevisão. O objetivo desta disposição aqui é efetivamente afastar, em certa medida, a incidência da teoria da imprevisão, que sempre resguarda economicamente quem? O parceiro privado. Admitindo-se, então, na verdade, impondo-se nas PPPs, não o resguardo econômico total ao parceiro privado, mas uma repartição objetiva dos riscos entre o parceiro público e o parceiro privado. Inciso 7, sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Tudo bem. Com isso, voltamos aqui. Está correto o nosso segundo item. Vou ler aqui novamente. Uma diretriz a ser observada na contratação de parceria público-privada é a repartição objetiva de risco entre as partes. Tranquilo. E vamos aqui fechando a questão e o item 3. A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade de concorrência ou tomada de preços, invertendo-se a ordem das fases de habilitação e julgamento. Pessoal, está errada esta última afirmativa no que se refere à tomada de preços. Vejam só o que nos diz aqui, o artigo 10 da lei. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de
concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a. Vejam só, na sequência do dispositivo do regramento da licitação, é previsto a possibilidade de haver uma inversão entre as fases de julgamento e habilitação, seguindo a grosso modo a sistemática do pregão. O grande ganho da administração com isso é que primeiro ela vai julgar, classificar as propostas, e na sequência vai analisar a documentação de habilitação tão só daquele candidato que teve a melhor proposta na fase de julgamento. Se a documentação estiver ok, acabou aqui o procedimento propriamente dito da comissão, eu vou ter a homologação pela autoridade competente e depois a adjudicação. Pois bem, voltando aqui então, temos correto na questão o primeiro item, o segundo, o terceiro está errado ao se referir à tomada de preços, e aí a alternativa correta, a alternativa D. Seguindo aqui, questão de número 12. Profissional de direito, profissional básico direito BNDES 2010. A modalidade de extinção da concessão de serviço público que decorre da inexecução total ou parcial do contrato e que deve ser precedida de verificação de inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, denomina-se A, caducidade, B, incampação, C, adjudicação, D, reversão e a E, intervenção. Olha, pessoal, já analisamos essa questão, essa matéria, numa questão anterior. A resposta aqui é a nossa caducidade. Bem tranquilo. Extinção da concessão em virtude de inexecução total ou parcial do contrato por parte do concessionário. Então, aproveitando aqui, pessoal, só destacar. A adjudicação não é modalidade de extinção de contrato administrativo. É ato final do procedimento de licitação. Intervenção também não é modalidade de extinção. É a figura referida nos artigos 32 e 34 da 8987, pela qual o poder concedente assume temporariamente a direção do serviço. Pois bem, o que é reversão? Aproveitando aqui a questão, pessoal, reversão, ela tem dois significados dentro da 898795, ambos corretos, para fins de prova. Primeiro, reversão é usada como expressão de uma das modalidades de extinção, que é a extinção, voltando bem a expressão da 8987. A extinção em virtude de advento do termo contratual. Ou seja, a extinção em virtude de encerramento do prazo do contrato. E a reversão também é utilizada para se referir à transferência da propriedade dos bens reversíveis ao final do contrato de concessão para o patrimônio do nosso nobre poder concedente. Frisando aqui, então, modalidade de extinção, advento do termo contratual, ou seja, encerramento do prazo do contrato, também é denominada reversão, e essa expressão utilizada também para se referir à transferência ao final do contrato da propriedade dos bens reversíveis para o nosso nobre poder concedente. Pois bem, paramos aqui nesse ponto. Na próxima aula damos sequência a partir da questão 13, a princípio já de forma bem tranquila, acabando mais uma unidade do nosso curso. Obrigado a todos e até lá.